Capítulo 446 O evento estranho no caminho de volta. Ei, Jin. Você ouviu? Nós vencemos outra batalha. Claro. Com o rei Alexander na cidade das duas bandeiras, aqueles bastardos de Jax não podem mais avançar. Você viu aquela enorme lança se estendendo das nuvens? Aqueles bastardos de Jax enlouqueceram Sua Majestade, e Sua Majestade convocou o castigo dos deuses e destruiu 30.000 inimigos. Meu irmão mais velho é um arqueiro, e ele viu com seus próprios olhos. Mesmo. Não é de admirar. Somente Sua Majestade poderia usar este nível de ataques. Pai, quando poderemos participar da defesa da cidade? Estamos treinando há vários dias. Eu realmente quero entrar no muro de defesa e lutar ao lado de Sua Majestade. Se eu puder ver a presença dominante de Sua Majestade na batalha, eu posso morrer feliz. Ah! Relaxe. Nós somos agora uma parte da milícia, e vamos lutar contra os inimigos um dia. Ouvi dizer que os invasores de Jax estão aumentando o número de soldados que estão enviando para cá. Quando Fei passou por alguns jovens que usavam o uniforme da milícia, ele ouviu suas conversas. Aqueles jovens estavam conversando um com o outro com excitação, e eles não sabiam que eles apenas passaram pelo seu ídolo. Um sorriso apareceu no rosto de Fei quando ele pensou. Depois de várias batalhas, a atmosfera na cidade ainda está melhor do que eu pensava. Os moradores não têm medo da guerra. É uma ótima coisa, pelo menos eu não preciso me preocupar com o espírito dos moradores entrando em colapso. Fernando, Fei de repente pensou em alguma coisa e disse: anote isso. Lembre-se de dizer a Sesh para selecionar de 100 a 200 soldados inteligentes e ordenar que eles divulguem as notícias oficiais sobre as batalhas todos os dias. Claro, tente deixá-los espalhar mais das boas notícias do que as más. Certifique-se de que as notícias sejam entregues aos moradores de forma rápida e transparente. Essa é a única maneira de pararmos rumores e medos. Como você desejar, Sua Majestade. Torres anotou isso em um pergaminho que ele tinha com ele. Como o primeiro guarda pessoal do rei, a história de fundo de Torres também era extraordinária. Depois que ele saiu e protegeu a futura rainha de Chambord, este jovem de um bairro pobre em Chambord teve sua vida transformada. Ele foi favorecido pelo rei de Chambord, e ele se tornou uma das poucas pessoas com influência real em Chambord. Claro, ele chegou onde estava hoje com muito trabalho. Assim como os outros guerreiros de Chambord que começaram de baixo, Torres era rígido consigo mesmo. Ele colocava muito tempo e esforço no cultivo todos os dias, e ele era capaz de lutar contra um guerreiro de 6 estrelas agora. Nos últimos tempos, Torres vinha tentando estudar as etiquetas dos nobres. Este jovem sabia que ele era o guarda pessoal de Fei, então ele não podia mostrar apenas seus lados inflexível como Drogba e Pierce. Ele estaria seguindo Fei de perto, e suas ações refletiriam sobre a imagem de Chambord Fei. Embora Fei nunca tenha pedido a ele para fazer qualquer coisa, Torres vinha tentando progredir tanto em força quanto em sabedoria. Em pouco tempo, esse jovem que era fraco e quase analfabeto tornou-se um inteligente e poderoso guerreiro. Embora Fei não tenha dito nada, ele testemunhou tudo isso. Ele gostava desse jovem que era honesto, humilde, organizado, orientado para objetivos e ansioso por aprender. Também, Fernando, vá para o portão oeste agora e ordene aos nobres que façam uma festa em grupo na torre de vigia. Eu vou celebrar o sucesso com os 300 guerreiros que estão prestes a voltar. Fei se virou e disse para Torres depois que ele olhou para o céu escuro e calculou a hora. Como você desejar, Sua Majestade. Ah! O comandante da legião, Alexander, é um grande gênio. Andrev, como Sua Majestade sabia sobre o caminho de logística desses fantasmas de areia de Jax? Ribri, que tinha uma cicatriz espantosa no rosto, perguntou a Shevchenko ao seu lado, empolgado. Sua armadura estava manchada de sangue e poeira e, do ponto de vista dele, a cidade das duas bandeiras estava à vista. Fantasmas de areia era um termo de zombaria que os cidadãos de Zenit nesta região se referiam ao falar do povo de Jax.
Ah! Eu acho que você deveria perguntar o que Sua Majestade não sabe. Shevchenko riu e respondeu. No momento, sua aparência não era melhor que a de Ribri. De fato, todos os que participaram dessa missão foram banhados em sangue. Pena que só queimamos metade do fornecimento de comida, e mais de 60 irmãos morreram. Não pudemos nem trazer os cadáveres de volta, e tivemos que os cremar no local. Tristeza apareceu no rosto de Ribri quando ele mencionou aqueles soldados que morreram na missão. Ele escolheu cada um dos 300 soldados que estavam nessa missão, e eles eram os soldados de elite na cidade das Duas Bandeiras. Ele liderou esses homens e se escondeu no caminho de logística de Jax por um dia e uma noite. 2 dos soldados morreram no frio, e eles nem soltaram um som, pois tinham medo de que eles pudessem expor o plano. Os outros 64 soldados foram mortos em batalha. Todas as carroças que Jax tinha foram tratadas e eram difíceis de incendiar. Para queimar com sucesso o suprimento de comida de Jax, muitos deles bloquearam as lâminas de seus inimigos usando seus corpos. Depois de pensar nos soldados que morreram na missão, tanto Ribri quanto Shevchenko se entreolharam e não estavam mais animados. Se eles pudessem reviver seus companheiros, eles abandonariam os méritos militares que ganharam. No entanto, durante uma guerra, seus inimigos não demonstrariam piedade por eles. Estamos perto dos acampamentos de Jax. Diga a todos para serem mais cuidadosos. Depois que o sol se pôr, podemos passar por eles secretamente. O rei Alexander deve estar do outro lado para nos ajudar, disse Ribri ao seu assistente, e os 236 deles se aproximaram cuidadosamente da cidade das Duas Bandeiras nas pontas dos pés. General, olhe. Há 2 pessoas, disse um soldado de repente. Ribri e Shevchenko olharam na direção para a qual este soldado apontava, e seus olhos imediatamente se contraíram. Em uma colina de areia que tinha cerca de 60 metros de altura, 2 pessoas estavam sentadas em cima dela em silêncio. Um deles era um homem de meia idade que parecia estar nos seus 30 anos. Ele parecia um mago enquanto usava um robe de mago branco. Embora seu rosto não pudesse ser visto claramente, ele parecia extraordinário. No momento, ele tinha uma enorme bolsa de vinho na mão, e ele estava engolindo jogando em sua garganta. Ao lado dele, havia uma criança que tinha cerca de 9 anos de idade. Seus longos cabelos loiros brilhavam sob a luz do sol e ele vestia um traje de guerreiro. No momento, ele estava dando uma massagem no homem de meia idade, e ele parecia adorável. Ribri e Shevchenko se entreolharam e viram um sentimento de preocupação nos olhos um do outro. A zona de batalha de Jax estava realmente caótica. Exceto pela cidade das Duas Bandeiras, todos os outros lugares da região estavam sob o controle de Jax. O súbito aparecimento dessa estranha combinação de 2 pessoas era realmente estranho nesse ambiente. Uma atmosfera misteriosa apareceu quando Ribri e Shevchenko notaram que a tempestade de areia que estava acontecendo não podia chegar a 20 metros dessas 2 pessoas. Parecia que uma força invisível os protegia. Mestres. Ribri e Shevchenko ficaram chocados. Depois de ver que aquelas 2 pessoas não prestaram atenção ao seu time de soldados, Ribri se acalmou um pouco. Ele sabia que muitos mestres tinham personalidades estranhas e não gostavam de ser incomodados por outros. Portanto, ele sinalizou aos soldados para não fazerem nenhum barulho, e eles continuaram a viajar de volta para a cidade das Duas Bandeiras. Como a colina de areia onde o homem de meia idade e a criança se encontravam estava no caminho, a distância entre essas 2 pessoas e os soldados de Zenit se aproximava cada vez mais. Gradualmente, Ribri e Shevchenko viram os rostos desses 2. O homem de meia idade não era bonito, mas seus olhos e sobrancelhas davam uma sensação de retidão. A criança ao lado dele parecia realmente fofa, e suas bochechas vermelhas e pele branca o faziam parecer uma boneca. Ei, tenha cuidado. Há uma guerra acontecendo. É perigoso aqui. Saia quando puder. Já que aquela criança era tão adorável e um dos soldados não queria vê-lo morrer, esse soldado gritou subconscientemente.
O merda. Os rostos de Shevchenko e Ribrim mudaram de cor.